tem novidade em campo, meu amigo. Agora é possível aumentar o seu Serasa Score na hora. Galera, passando aqui para mostrar que realmente funciona o método Score Alto. Como vocês podem ver aqui, meu score era 272, agora está 890. A galera do método Score Alto também me ajudou a limpar o meu nome e inclusive a conseguir esse empréstimo aqui, ó. Vocês podem estar vendo, no valor de R$ 20.000. Vou pagar a primeira parcela agora, dia 16/11, com juros muito baixos, galera, muito baixo mesmo. Eles estão conseguindo valores bem baixos de juros. Além disso, ainda consegui todos esses cartões de crédito com altos limites. Há alguns meses atrás, antes de aumentar o meu score, eu não conseguia nenhum cartão de crédito e agora estou conseguindo tanto cartão e esse empréstimo aqui para poder comprar o meu primeiro carro. Turbinou seu score. Os números são muito claros. De gols que o Flamengo leva com e sem o Diego Alves, né? Você vê, com o Diego Alves em 149 gols sofridos em 168 jogos. Foram 68 jogos sem levar gol, 40% dos jogos. E sem o Diego Alves, 26 jogos sem levar gol. Assim, não ter o Diego Alves hoje é um problema tão grande, a tal ponto que, para um clube que tem o poder de investimento hoje do Flamengo, já vejo muita gente discutir, inclusive, se não é um caso de trazer um goleiro mais experiente para quando o Diego não puder jogar, já que o Diego tem, infelizmente, esse histórico de não poder atuar com a frequência que o torcedor do Flamengo gostaria de ver. E aí, Aninha? Bom, vamos lá. Primeiro que é muito difícil no futebol brasileiro, acho que até no mundo, um reserva tão bom quanto o titular, né? Isso aí é uma ilusão são raros os times que tem. A gente viu, acho que nos últimos anos, o Walter, reserva do Cássio, o Jailson, reserva do Everton, que foi goleiro campeão brasileiro invicto, mas são raros, né? Acho que o Santos também está bem servido de goleiro. Agora, tem várias coisas. A semana passada a gente falou sobre o Hugo na retrasada com a Gabi, eu não me lembro exatamente, que eu acho que tem a visão dele como atleta de futebol, né? Eu acho que ele aparece muito em notícia que não é só de campo e bola. Eu acho que isso, para um jogador de 22 anos, ele pode criar uma marca que não seja muito positiva para ele. Assuntos pessoais, né? Ele virou um personagem ao ponto de que os assuntos pessoais da vida dele se sobressaiam em relação à parte técnica, à parte profissional, que deveria ser a prioridade. Eu acho que esse é um ponto que ele e quem cuida da carreira dele tem que parar para avaliar. Festa que sai, resenha não sei do que, a noiva que separa, o casamento que... tudo isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado com um jogador de 22 anos que está no olho do furacão ali, porque é o goleiro hoje do Flamengo. Eu acho que esse é um ponto e ele tem que se observar também desse ponto de vista, né? Agora, tem também, a gente tem que lembrar que ele assume a condição de titular no ano passado, no momento de lesão do Diego Alves e eu acho que de Covid do Gabriel Batista também. Ele não era diretamente o segundo goleiro, né? Tinha isso também, né? Ele assume no jogo contra o Palmeiras ali, que o Flamengo estava muito desfalcado, o Gabriel também estava com Covid e ele acaba virando o titular. E ele rendeu, oscilou e errou. Ele tinha um problema com a saída de bola, né? Eu fiz alguns jogos no ano passado que se falava muito quando a bola caía para ele jogar com os pés, ele já tinha um pouco dessa dificuldade. Embora ele tenha a proatividade para que isso aconteça, mas ele não tem a técnica e isso é trabalho, né? Isso é trabalho, é preparador de goleiro, é dia sim, dia não. E a gente sabe que hoje em dia tem muito pouco tempo para trabalho. E a nossa base sobe jogadores com muitas deficiências técnicas, né? Acho que tem um monte de exemplos aí que a gente pode lembrar. Então eu tomo um pouquinho de cuidado para a gente não fazer do Hugo o que fizemos com o Muralha, de já cancelar o garoto, né? E o Muralha nem era um garoto, por mais problemas técnicos, deficiências técnicas que tem. Então eu acho que também ele não é o Dida, mas ele também não é um goleiro horrível que não serve para nada. Eu acho que isso é um ponto. Agora, eu acho que você ter um goleiro do nível do Diego Alves no elenco é para virar titular, né, Rizek? Porque se ele dá brecha para ter o titular, porque ele se lesiona muito, teve o processo da renovação de contrato no ano passado, ele é um ídolo da torcida. Então, para você ter um goleiro no nível do Diego Alves, vai complicar para o Diego Alves, porque esse goleiro vai virar titular e aí a situação dele vai se esvaziando, olhando do outro lado da conversa, né? Não olhando só do lado aí do Hugo. E só uma coisa, né? A possibilidade do Gabriel ser o titular, se fala muito que ele é um jogador que sabe jogar melhor. Travou a Aninha, que sabe jogar melhor com os pés, o Gabriel, né? O Gabriel jogou nesse fim de semana contra o Volta Redonda, um jogo em que o Flamengo atuou com o time reserva, além do Gabriel, e a vaga na final do Carioca já estava assegurada. Fala, PC.
Aí, em relação, enquanto a Ana não volta, em relação ao Hugo, tem um outro detalhe que é muito favorável para ele e ele tem que saber beber nessa fonte. O Flamengo mantém praticamente o mesmo elenco desde 2019. E tem ali alguns jogadores que eles têm a possibilidade de ajudar, especialmente promissores como o Hugo. Eu falo do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, do Diego Ribas, do Everton Ribeiro e do próprio Diego Alves, que aí é o cara da posição do Hugo. São jogadores que exercem liderança, são jogadores que construíram carreiras vitoriosas, são jogadores que você percebe claramente que eles têm muito a dar, não apenas dentro de campo, mas fora de campo. E aí entra a disponibilidade do Hugo, entende? Descer, quer dizer assim, perceber o que está acontecendo e ir buscar em cada um desses jogadores, na convivência, aprendizados, ensinamentos para construir uma carreira sólida, vitoriosa e de sucesso. Porque todos os instrumentos para transformar a sua carreira numa carreira sólida, vitoriosa e de sucesso, o Hugo tem. O GE hoje na escalação aposta inclusive no Gabriel como titular. E eu confesso, quando eu bato o olho na escalação do Flamengo, né, o melhor elenco do Brasil, o ponto de atenção que eu vejo é no gol. Seja o Gabriel ou seja o Hugo, é o ponto de atenção. Isla, o Ilharão, Bruno Viana, Felipe Luiz, Diego, João Gomes, vem substituindo bem o Gerson, obviamente que não no mesmo nível, porque o Gerson é o melhor jogador hoje do futebol brasileiro nessa posição, mas ele está dando conta do recado. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabriel. Fala, PC! Boa, quando você ressalta aí o futebol do Gerson, eu vou ficar muito atento, e você vai debater isso certamente na sexta-feira, com a convocação da seleção brasileira, porque eu fosse o Tite, só nessa hora, tá? Não quero ser o Tite o tempo todo, não. Nessa hora, eu convocaria o Gerson na sexta-feira. E só, se você pensar que o Isla vai ser convocado pelo Chile, a Arrascaeta pelo Uruguai, o Gerson merece ser convocado pela seleção brasileira, o Gabriel, no meu entendimento, merece. No mínimo, você vê aí 4 jogadores do Flamengo, assim, daqueles que eu acho assim, daqueles tem que chamar. Fora aqueles que podem ser chamados, o Everton, o Bruno Henrique, mas isso agora é decisão para o Tite e vamos aguardar esse sofrimento para sexta-feira só. Por enquanto, na Libertadores, o Flamengo vai muito bem, obrigado. A classificação no Grupo G mostra que o Flamengo, se ganhar hoje, já se garante nas oitavas de final. E se Vélez e LDU empatarem, o Flamengo já pode garantir, inclusive, a primeira posição do grupo. Já pode, inclusive, garantir a primeira posição do grupo e ir para uma final contra o Fluminense, se ele quiser. Já estou em primeiro, já estou garantido. Vou priorizar, por exemplo, agora a minha final contra o Fluminense no estadual. O Flamengo já vai ter essa possibilidade caso ocorra essa combinação de resultados no grupo. Fato é que Flamengo e Palmeiras, na Libertadores, estão muito bem, né? Estão voando na Libertadores. São 6 vitórias seguidas do Flamengo, contando estadual e Libertadores. E no caso do Palmeiras, 4 vitórias seguidas, contando estadual e Libertadores. É aquilo que a gente espera desses dois elencos. Vitórias, grande desempenho, elenco para variar, campeões em alta. E agora eu vou mudar de assunto, gente. Eu vou